Não é a música, não foi a música, foi o seu coração que se abriu. Quando nós abrimos o coração, o Espírito Santo fala conosco, nos quebranta, se deixarmos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler os 8 primeiros versículos e meditar sobre esse texto e sobre outras partes que esse texto nos leva. Atos capítulo 3, diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, mas na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é isso e muito mais. Graças a Deus. Irmãos, nunca é demais ficar repetindo que nós estamos vivendo tempos difíceis em todas as áreas da nossa vida. Mas, se considerarmos as palavras do apóstolo Paulo, que lá em Efésios, que ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, ou seja, não é contra coisas naturais, não é contra o ser humano, não é contra aquilo que é visível, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Se nós entendermos isso bem, nós saberemos que o mundo todo, nas mãos do maligno, aqueles que estão nas mãos do maligno, a palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Então, eles conspiram, eles estão a cada dia arranjando alguma situação para que nós, que temos a nossa fé em Deus, nós possamos esmorecer, desanimar, desistir. E não são poucas as pessoas que têm trilhado esse caminho ou definido esse caminho, esse objetivo, infelizmente, porque não é muito fácil a gente lutar contra o inimigo. Não é muito fácil. Primeiro, que ele conhece todas as artimanhas de guerra, de coisas sujas, ele sabe todas as coisas. E segundo, é que com a nossa carne nós não conseguimos lutar, nós precisamos do Espírito Santo. Eu quero falar nesta manhã sobre o poder do Espírito Santo, como ele atua, onde ele está, como é que nós sabemos que estamos cheios do Espírito Santo ou que também sabemos que estamos vazios. Eu dei um título nessa mensagem: o que você tem? Baseado nessa palavra que Pedro disse: eu não tenho nada, mas eu tenho uma outra coisa. Eu não tenho o que você está esperando, mas eu tenho algo além do que você está esperando. E o que eu tenho, eu te dou. O que será que Pedro estava falando? Ele estava falando do Espírito Santo. Mas ele estava falando em algumas ações do Espírito Santo que reverberam na vida daquele que o recebe.
Mas antes disso, eu quero citar duas situações. Uma, quando a pessoa acha que tem o Espírito Santo, mas ele não tem, ele pensa que tem. Essa pessoa, normalmente, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que, ao ser usado por Deus, quando eu digo ele tem o Espírito Santo, é porque nós não temos o Espírito Santo. Quando eu digo isso, é mais fácil para compreender. Nós temos que entender que nesse aspecto do batismo no Espírito Santo, capacitação para o trabalho, é o Espírito Santo que nos tem. Ele é o mestre, nós somos a ferramenta, nós somos o instrumento. Então nós temos um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Sansão. Ele não tinha domínio sobre o Espírito Santo, mas ele achava que ele tinha o domínio. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, sacerdotes, reis, profetas, alguns, e vinham e saíam e voltavam. Eles vinham para um fim proveitoso. Eu entendo, naquilo que eu penso, naquilo que eu tenho estudado, eu tenho um discernimento de que aquilo já era uma figura do que viria depois, ou seja, virá o Espírito Santo que não sairá mais de vocês. Jesus disse, estará com vocês até o fim de tudo, até tudo acabar, estará convosco, em vós. Então é necessário, assim como a figura de Jesus no Antigo Testamento, eram algumas coisas que a gente olhava para perceber que nós teríamos algo muito mais completo, definitivo. E Sansão, ele se envaideceu, porque ele era muito usado. O perigo de nós acharmos que temos o Espírito Santo, e nesse sentido agora de temos domínio sobre o Espírito Santo. Sansão achava que ele tinha um domínio sobre o Espírito Santo. Uma das suas lutas, quando alguém avisou, Sansão, aí o inimigo está vindo, eles estão vindo. Ele disse assim, eu vou sair de novo. Isso é mole para mim. Eu vou sair de novo, eu vou arrebentar tudo. Vocês sabem que eu faço e aconteço. É como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho domínio sobre o Espírito Santo. Vocês não percebem como Deus me usa? Isso é um perigo. Embora nós todos estejamos desejosos aqui na igreja, que todos sejam batizados com o Espírito Santo, eu creio que aquele que não foi ainda, ou não buscou incessantemente, ou ele não sabe o significado. E muitas pessoas banalizam o Espírito Santo. O Espírito Santo é falar em línguas, isso é uma das coisinhas. Uma coisa pequena diante do poder e autoridade. Até porque quem fala em línguas fala para edificar a si mesmo. Sansão achava que ele tinha um domínio, que ele conseguiria fazer. Irmãos, muitos de nós na face da terra hoje, muitos crentes estão achando que eles conseguem pôr na mão o Espírito Santo, segurar e dizer as coisas que ele precisa e dizer, Espírito Santo, agora faça aquilo que eu estou falando e eu te ordeno. Mas não é esse o Espírito Santo que nós estamos pregando e nem é esse que a Bíblia fala. Quando Deus escolheu Sansão para ser um juiz, libertador do seu povo, Deus pensou, ele não errou. Deus pensou, eu posso fazer forte ou fortes todas as coisas. Eu posso fazer com que o mais fraco seja o mais poderoso. Mas todo o poder é dele. Todo o poder pertence a ele. A presunção é uma arma a favor do inimigo. A presunção, a prepotência espiritual. Irmãos, eu não estou dizendo de prepotência. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Não, isso aí é humano. O cara que é assim, mas eu estou falando da prepotência, ele é dele achar que ele tem um domínio. E o Espírito Santo é quem nos dirige. A palavra de Deus diz que ele nos ensina, ele coloca na nossa boca tudo o que precisa ser dito.
Se você é batizado no Espírito Santo, relembra algumas vezes que o Senhor te usou, de coisas que você nem imaginava, como Ele soprou os teus ouvidos, e como você disse a palavra certa, no momento certo. Quando tudo está dando certo, a nosso favor, quando tudo é só vitória, nós paramos de nos dedicar à santificação. Nós paramos de ler a palavra, nós paramos de orar, nós paramos de praticar, porque está vindo um embalo. Nos acostumamos com o vento a favor, mas o vento também sopra contra. Segundo exemplo, é quando a gente tem na nossa vida, tem à nossa disposição, tem aonde pegar o Espírito Santo, mas pensa que não tem. Pensa que não temos saída. E esse exemplo que eu dou é a viúva de um discípulo de Eliseu. Ela tinha em casa, mas pensava que não tinha. Quem faz isso? O inimigo. O inimigo é mentiroso, ele te amedronta. Meu pai era um homem muito inculto, mas muito sábio. E ele tinha uns exemplos que só ele que inventava, não sei onde ele arranjava tanto exemplo daquele. Ele dizia que o diabo é igual um cachorro, e ele tinha açougue, né? O diabo é igual um cachorro, que você vai no açougue e compra linguiça, e a linguiça vinha enrolada naqueles papelões assim. Aí a pessoa vem com a linguiça assim, aí a linguiça vai molhando o papel, aí ela começa a aparecer, ou a carne, aí o cachorro vem atrás. Pronto para dar o bote. Quando você olha para trás, você fala, sai cachorro! Ele vaza. Porque ele é um cachorro vira-lata. E às vezes nós temos, todos podem ter, mas às vezes nós temos e não estamos enxergando. Nós temos e não sabemos que temos, como uma ferramenta. Você tem alguma coisa aí que você possa apertar aqui? Não tem, você vai procurar, você tem. Estava lá. Isso também o inimigo é que atua na nossa vida para que nós não lembremos que nós temos, no nome de Jesus, a autoridade e o poder. Mas deixa eu te dizer, amado, aquele que é batizado nas águas apenas, ele foi regenerado para ser enxertado no corpo de Cristo, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem sela a pessoa no batismo, sela e enxerta. Só ele tem essa capacidade, mais ninguém. Mas o batismo no Espírito Santo, ou seja, o pedido, Senhor, reveste-me com poder e autoridade, ele tem características não diferentes, mas características próprias para assuntos diferentes. Na minha concepção, irmãos, eu não acho, isso sou eu, que a pessoa que não é batizada no Espírito Santo não irá para o céu. Eu não acho. Mas o que eu acho é que a pessoa que não é batizada no Espírito Santo pode não ir para o céu. Ele pode não aguentar as lutas. Ele pode sucumbir. Ele pode apostatar da fé. Ele pode se desequilibrar. Ele pode murmurar a ponto de irritar o coração de Deus. Ele pode deixar a obra, ele pode deixar a sua vida, ele pode abandonar. Então busque o batismo com o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Não tenha preconceitos. Não imagine o que Deus vai fazer. Você não tem a menor noção quem é Deus. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Mas busque, porque Ele vai te revestir de uma forma que, além de você trabalhar para o Senhor, usando esse poder, esse Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, vai blindar você contra alguns ataques que só o Espírito Santo sabe fazer.
Essas pessoas que têm e pensam que não têm, são aquelas pessoas religiosas que tanto faz. Eu já estou fazendo, eu estou orando, mas eu não quero muita coisa a mais, eu não quero confusão. Eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo um trabalho de avivamento numa igreja, um grupo que a gente participava, e nós chegamos lá e soubemos, tinha uns 2 ou 3 membros, que nós não estaríamos sendo bem-vindos. Mas porque éramos inclusive da mesma denominação. E o pastor disse assim, olha, esse negócio de batismo com o Espírito Santo, a igreja toda vai ser batizada, isso vai dar um trabalho. Isso vai dar um trabalho. Quem que vai depois cuidar deles? Vocês vão embora. E eu vou ter aqui um monte de coisa para fazer. E eu lembro que uma das pessoas do grupo disse assim, mas, pastor, Deus não vai te entregar um rebanho batizado e sem deixar você ser, ou deixar você à deriva. Confie que o Senhor te entrega um rebanho, Ele te dá capacidade. E essas coisas, e eu lembro que ele disse, cada irmão vai ser um ajudante como se ele fosse um pastor. Você vai ter irmãos que oram, você vai ter irmãos que enfrentam junto com o Senhor, irmãos que você não vai precisar de pedir nada, os irmãos vão, estou sentindo aqui a vontade de orar, estou sentindo vontade de vibrar, estou vontade de cantar, estou sentindo vontade de sair. O batismo no Espírito Santo te impulsiona a sair, a contar para as pessoas que ainda não têm aquilo que você tem. Nesse momento, as nossas experiências com Deus são esquecidas. A gente esquece que tem o Espírito Santo para tomarmos dele o poder e a autoridade para fazer, pegarmos dele o poder e a autoridade para fazermos a obra. E por não exercitarmos a nossa fé, ela atrofia. Você sabia que a fé atrofia? A fé atrofia. Como qualquer músculo do corpo, se não for usado, ele atrofia. E aí acabamos declarando que somos impotentes, não temos saída, que estamos vencidos. Foi o que aquela mulher falou com Eliseu. Meu marido era seu discípulo, ele morreu e nos deixou com uma difícil situação de dívidas. Nós não sabemos o que fazer, eu não tenho nada. E ele perguntou, na sua casa você tem um pouco de azeite? Tenho. Então vá para casa. Vamos usar esse azeite. Nós sabemos, não estou falando disso aqui agora, mas nós sabemos que o azeite é uma das figuras do Espírito Santo. Você tem na sua casa coisas que os seus vizinhos não têm. Mas você pode utilizar dos seus vizinhos para mostrar a eles o que você tem. Vá lá, pega com eles vasilhas vazias, porque ele tem vasilhas vazias. Traga tudo, mas não poucas, traga muitas. E ela trouxe, ele disse, agora fecha o quarto. Os irmãos conhecem a história. O azeite não vai parar enquanto tiver vasilha vazia. O Espírito Santo não tem fim até que haja pessoas, uma só pessoa, que precise do enchimento. Amém ou não amém? Amém. Quantos dizem um amém com vibração? Amém. Oh, igreja gostosa. Mas tem o terceiro caso, que é esse que eu quero me deter um pouco. O apóstolo Pedro, ele sabia que tinha e usou o que tinha. Repito, irmãos, isso aqui é uma forma de expressar, não é que ele tinha o domínio, senão eu vou desdizer o que eu disse. Ele tinha saída, sabia que tinha saída e diz, eu vou usar essa saída. E o que ele tinha? Ele tinha o Espírito Santo.
Nós estamos no capítulo 3. Antes disso, todos eles, seguindo a ordem de Jesus, ficaram aguardando que eles fossem cheios desse Espírito Santo. Para quê? Para terem o que dar, para terem o que distribuir. E eles foram para o templo orar. E ali, quando eles entram, eles veem um homem, e o Espírito Santo faz dá a eles o primeiro discernimento. Todos viam aquele homem pedindo esmolas, e Pedro viu aquele homem podendo ser um servo de Deus. Todos viram as necessidades humanas daquele homem, tanto que ele tinha que estar numa outra porta, ele não podia entrar onde ele entra com Pedro e João, ele não podia entrar, entrou agora, mas eles tinham os aleijados, as pessoas, a parte da sociedade, tinham que entrar por um outro pátio, um outro portão. E eles sabiam, todos sabiam, ele está aqui porque ele quer dinheiro, ele está aqui porque ele é um aleijado, ele está aqui porque ele é um inválido. Pedro olhou e disse assim: ele está assim, mas ele não será assim. É como Jesus nos olha. A Bíblia diz que quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ele não olhou para um povo e disse: eu vou habitar o céu com pecadores. Mas ele disse: aqui está uma matéria-prima para eu fazer deles santos, para entrarem no céu. Olha para você mesmo agora, veja o seu estado. Embora algumas pessoas não acreditem em você, embora algumas pessoas digam que você não é digno de receber nenhuma oração sequer, embora as pessoas ou a sua consciência te acuse de coisas erradas que você fez, e miserável consciência, que ela não consegue nos largar, embora tudo isso esteja conspirando contra você, o Espírito Santo conspira a seu favor. Ele disse: eu sei quem você é antes de você nascer, tem isso. Antes de você ter nenhum pecado, eu sei quem você é. Salmo 139. Quando você foi formado, eu sei. Mas eu também sei aonde você vai chegar, e eu sei quem você pode ser. Um pastor falou que uma vez ele foi ali numa marmoraria para encomendar lá uma coisa para a casa dele, e quando ele chegou lá, ele pediu para falar com uma pessoa, ele está lá dentro, eu vou chamar, e tinha uma pessoa mexendo numa pedra bruta de mármore, e ele olhou assim, uma pedra, e ele disse assim: o que é isso daí? Aí o cara disse assim para ele: isso aqui é um santo. Aí o pastor olhou e falou assim: nunca vi nada menos parecido com um santo. E ele ficou quieto, falou o que tinha que falar. Daí uma semana, 10 dias, ele voltou para conversar, pegar o material dele. Quando ele olhou, estava quase pronto o santo que ele estava esculpindo. E ele entendeu. Quando ele estava fazendo, ele sabia o que ele queria fazer, embora ninguém visse. Ele disse: isso aqui é um santo, estou fazendo um santo. Não é uma escultura. É assim que Deus te vê, Deus me vê, Deus vê a nós. Mas isso não é para nós nos assentarmos no comodismo e dizer: já que é assim, graça, maravilhosa graça, eu vou ficar aqui porque eu estou na graça. Não, é para que você tenha ânimo e faça algumas coisas que na sua vida você não está acostumado a fazer. Pedro, junto com João, olha para aquele homem e disse assim: olha para nós. Olha que ele pressentiu, ele viu um homem que estava ali, olhou para eles, versículo 5, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Ele olhou e disse assim: o homem devia estar assim. E alguns até choram quando estendem a mão, né? Ele viu isso, mas ele viu além disso. A Bíblia não diz que ele disse: me dá uma ajuda. Ele disse: olhou para eles com a expectativa de receber alguma ajuda. Então Pedro disse: eu não possuo prata nem ouro. Ele nem deixou o homem falar. Eu estou entendendo o que está aqui. Se falou, não está escrito. Eu não tenho prata nem ouro.
mas eu tenho alguma coisa que eu quero te dar. E olhando para aquele homem, os irmãos conhecem o versículo, segurou na mão dele e levantou e disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que é que ele tinha? A primeira coisa que ele tinha era o Espírito Santo. Repito, irmãos, ele não tinha no domínio, ele tinha a mão, ele tinha para ajudá-lo, ele tinha como saída. E por que ele tinha? Porque ele quis ter. Quando Jesus disse para aqueles que estavam no cenáculo: fiquem aqui até que do alto sejais revestidos. Primeiro, eu sempre gosto de falar nesse até que. Antes disso não saiam, e depois disso saiam, não fiquem. Fiquem aqui somente até que. Não saiam antes do acontecimento. E depois que acontecer, não fiquem, saiam. Acontece que nós não estamos saindo. Eu não estou dizendo sair literalmente, mas também é sair de dentro de nós, do nosso comodismo, sair do nosso pensamento. Alguém um dia falou aqui, as pessoas criticaram, que talvez não conheçam o termo, né? Sair de dentro da caixinha, sair de dentro do cubículo, sair de dentro daquilo que ele mesmo programou para ele. Eu sou crente, eu faço isso, só vou até aqui, daqui eu fui pregar uma vez numa igreja, e o pastor me chamou e disse assim: pastor, fique à vontade, eu sei que o irmão é avivado, fique à vontade, a igreja também é avivada, está bem? Fique à vontade. Eu comecei a me encher de, oh, glória a Deus, eu acho que Deus vai operar, porque o pastor está abrindo. Ele disse assim: mas só não se esqueça que nós somos da denominação tal, vem até aqui. Perguntem se o Espírito atuou. Não. Porque ele não violenta. Por isso é que é necessário você dizer: eu quero. Porque o Espírito Santo diz: vem cá que eu quero você. Não, mas eu não quero, mas eu quero. Pega ali, sacode com poder inigualável, dá cabeçada, joga você na parede, chuta, pronto, aprendeu? Agora você vem. Não, claro que não, irmãos. Por isso é que a nossa vontade, então Pedro quis. Pedro e João estavam, mas eu estou me referindo a Pedro, foi quem falou. Eu acho que eles fizeram um jogral, vamos lá, 1, 2, 3. Temos prata, não temos ouro, mas enfim, não importa. Falaram, ou seja, isso aí é perfeitamente compreensível. Pedro falou com a aquiescência de João. Os dois concordaram, e um falou. Quando os discípulos foram a Jesus e falaram, um falou, e os outros assim, sim. Por isso, irmãos, que é importante, às vezes, quando alguém está falando aqui, toda a igreja esteja falando. Como é que a igreja fala comigo agora? É muito importante, irmãos. Irmãos, uma igreja não é medida pelo seu fervor, se ela fala, se ela grita, se ela deixa de gritar, mas uma igreja é medida para o diabo de que ela quer ou que ela não quer. Nós precisamos aprender isso também, irmãos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Precisamos fazer isso. Se você está prestando atenção numa palavra de um professor, de um pregador, de um louvor falando aqui, você diga amém, eu quero, concordo. A palavra de Deus é clara com relação a isso. Vamos fazer isso, irmãos. Quantos querem fazer isso? É muito importante, irmão. Isso aí não é religiosidade, irmão, não é misticismo, irmãos. Nós temos em vários pontos da Bíblia alguém falando, e Moisés, por exemplo, dizendo assim: ó, Josué, isso aí, se vocês fizerem isso aí, vai ser contra vocês. Nós sabemos que será contra nós. E o povo todo falou: nós sabemos, nós queremos esse Deus. Isso é de uma importância muito grande. Pedro e João chegam e dizem: mas eu tenho uma coisa. E essa uma coisa é o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele sai em várias vertentes. Ele diz assim: nós temos a fé. Primeira coisa que eu quero te apresentar: a fé não é dada por mim, a fé é um dom de Deus, todos sabem.
mas eu quero demonstrar a minha fé. E quero te ajudar a ter fé. Notem, irmãos, que o texto nos deixa caminhar, ele segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Ele quis levantar. Ajudei-o. Mas ele poderia dizer, não mexe com isso não, meu amigo, eu sou de nascença. Olha as minhas canelas fininhas. Olha os meus tornozelos atrofiados. Não, fica tranquilo. Qualquer dia desse, dá uma oração para mim aqui. Já que eu estou aqui, deixa eu acabar o dia pegando as minhas esmolinhas. Mas eu vou para casa, eu vou pensar no que vocês estão propondo. Não, mas ele quis. E porque ele quis, Pedro o ajudou. Pedro não o levantou nos braços, Pedro o ajudou. Irmãos, muitas vezes nós nem queremos ser ajudados. Amém ou não? Estou falando para outras igrejas, tá, irmãos? Não queremos. Deixa eu destrinchar um pouquinho o não queremos. Não quero ajuda. Acho que aqui eu não conheço aqui na igreja alguém que fala assim, não. Ele pode até falar assim, não se preocupe não, pastor. Esse carro zero que o senhor quer me dar, eu não preciso, pastor. Às vezes a pessoa até fala assim, né? Às vezes, não, pastor, não se incomode não. De vez em quando, se você é um desses, presta atenção no que eu vou falar agora. Irmão, você estava doente há 10 dias, eu não sabia, irmão. Ah, pastor, eu não quis incomodar o pastor. O pastor tem tanta coisa para ver. Eu falo, mas que tanta coisa que são essas, que coisas são essas que não está incluído nelas o cuidar, orar pelo ovelha? Agora, Deus já me deu dom de revelação de coisas, de sonhos, mas nem tudo Ele me revela. Tem hora que eu estou assim, dormindo, acordo, e Deus me fala alguma coisa, mas Ele não fala todo dia, Ele não fala para todas as coisas. Então, queira ajuda, irmão. Se um dedo do pé estiver ferido, o corpo todo vai sentir, vai vir uma febre, dependendo do que seja, vem uma íngua. Quantos conhecem íngua, irmão? Íngua, que coisa chata é íngua. Queira, ele quis. Primeira coisa que eu tenho para dar, ou seja, para te oferecer, né? Esse dar é no sentido de oferecer. Eu também tenho Jesus para te dar, mas não quer dizer que Ele é meu. Eu te ofereço esse caminho que eu conheço, é isso. Vamos entender dessa forma. Então, a primeira coisa, a fé. E ele disse, mas eu tenho mais. Eu tenho a oração. Eu estive um dia pensando, por que muita gente não gosta de orar? Porque o diabo é que está fazendo isso. Pastor, mas o senhor fala muito em diabo. Não, eu falo mais em Deus. Você pega a pregação de hoje, você vê quanto tempo eu falei do poder de Deus, mas é o diabo que não quer que você ore. Por quê? Há poder na oração. A oração do justo pode um pouco, não é isso? Um pouco? Muito, em seus efeitos. E o inimigo diz assim, eu não posso contra o poder de Deus, mas eu posso fazer ele parar de orar. E se ele não orar, sem poder. Ele disse, eu tenho a oração. Eu tenho a oração. Irmão, sabe por que muitos também não oram? Porque eles querem entender o que a oração dele vai fazer. Isso não é comigo, não é contigo, isso é com Deus. Porque nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não dá para exprimir. Mas ele disse, eu tenho a Cristo. E ele me autorizou que eu o oferecesse a quem eu quisesse e a quem precisasse. Então, em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E segurou e fez com que ele ficasse de pé. A Bíblia diz que ele deu um salto, irmãos, ele não veio. Imagine o salto de um cara que de nascença era aleijado. E ele não só deu um salto, ele começa a entrar no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Porque ele agora disse assim, não, eu quero muito mais, ele me deu o início, eu quero mais, eu quero buscar o que essas pessoas têm.
Não adianta só buscarmos o poder de Deus, todavia. Precisamos buscar ocasiões para aplicar esse poder de Deus. Talvez muitos não tenham sido batizados, porque, como aquele exemplo que eu dei, a minha vida vai complicar. Esse Deus vai me fazer acordar 3 horas da manhã para orar pelas pessoas, eu estou muito cansado. Esse Deus vai me fazer eu subir uma favela, vai fazer eu não sei aonde, porque Ele impulsiona, Ele coloca em você, é uma coisa impressionante. Mas Ele também, ele não entorta os seus entendimentos, no sentido de forçar você. Ele faz uma capacidade que Ele coloca em você um amor tão grande, uma paixão pelas almas. Essa é a diferença daqueles que não têm o Espírito Santo e que ficam mendigando, que ficam pedindo coisas para substituírem as suas necessidades ou para aplacarem a sua fome natural. Deus nos enche do poder, mas nós precisamos aplicar, distribuir aquilo que temos. Quando Deus nos capacita com poder e autoridade, Ele está dizendo assim, você vai sair à volta a pessoas carentes, há pessoas necessitadas. Sansão não tinha, mas pensou que tinha. A viúva tinha, mas estava adormecida, estava em casa, pensou que não tinha. No caso de Sansão, ainda o exemplo me faz lembrar daquelas pessoas que são orgulhosas e nem sequer aceitam oração. São aquelas pessoas que você não chega para ele para perguntar, você quer uma oração, minha amada? Acho que ela vai ficar com vergonha e vai dizer assim, sim, é bom, né? Oração não quer demais. Ela foi muito educadinha para falar isso. Outra, então, ela disse, quero. Eu estou me referindo àqueles que estão aqui, que precisam de oração, e às vezes quase que a gente precisa arrastar a pessoa para orar por elas. E as pessoas precisam. São os religiosos. Eu disse, não, mas eu sou crente há 37 anos e meio, canto no coral, sou diácono. Às vezes até prego. Minha oferta é uma das melhores. E prova de que Deus está comigo, que eu já fui promovido 3 vezes esse ano no meu emprego. Você está sendo enganado. Um belo dia vai vir uma crise, e você vai buscar o Espírito Santo, e você vai ver que ele não está mais, como no caso de Sansão. São os religiosos, os presunçosos. Terminando aqui com Pedro. Ele tinha total ausência de presunção. Notem, ele disse, eu não tenho nada. Mas ao mesmo tempo ele disse, eu tenho tudo. O que está em mim, eu também te dou. Eu não sou egoísta. Eu não quero ficar para mim. Eu quero que você tenha. Eu quero que você saia dessa situação miserável, de pedinte, excluído. Eu quero que você entre pela porta que eu vou entrar. Isso é amar. Às vezes, quando nós temos uma dificuldade, nós cristãos, né? Jesus falou, amai o vosso inimigo. Como que eu posso? O cara é inimigo, o cara me fez mal, eu vou trazer eu amar e assistir um filme com ele, comer pizza na minha mesa. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo, tenha tanto amor a ponto, assim como você não quer se perder, não queira que ele se perca. Mas se ele for para o céu, eu vou encontrar esse camarada lá. Um dia a gente fala sobre isso. Vamos conhecer as pessoas no céu? Sim, vamos. Mas depois a gente explica como conheceremos. Conheceremos eles como espirituais e não como os seres naturais. E nós somos os únicos seres que somos naturais e espirituais. Mas quando formos para lá, o natural fica, só o espiritual. Mas isso é uma outra palavra que um dia eu quero passar para os irmãos. Nós temos que ter amor. Ele disse, eu vou te tirar dessa vala, eu vou te tirar
dessa perseguição do inimigo. Hoje você pode ter algo que só Deus pode lhe oferecer. Para isso você precisa querer. Aquele homem quis, Pedro o ajudou porque ele quis. Cuidado, irmãos, às vezes é a nossa forma de falar, né? Mas, ora por mim, pastor, ora por mim. Diz, não, eu vou te ajudar em oração, eu vou orar no seu lugar, você fez a besteira, sou eu que vou orar. Pastor, meu casamento está ruim, ora pelo meu casamento. Você está orando? Pastor, estou até sem força, não estou orando. Então eu também não vou orar, irmãos. Eu vou orar para quebrantar o teu coração para você orar. E aí juntos vamos orar. É esse o corpo. É a mesma coisa que eu falar, ô mão, você ficou ruim, né? O pé, entra no lugar da mão. Ah, já que desastre, o pé no bolso, querendo pegar o dinheiro. Quantos irmãos estão entendendo? Irmão, por favor, não saiam daqui dizendo, pastor disse que não vai orar por ninguém. Quando você tiver a dúvida, pega a gravação, vai e volta, ouça 3 vezes, ainda estou com dúvida. Pastor, o que o senhor quis dizer aqui? E pode ser que eu tenha falado uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, nosso irmão falou assim, Senhor, nessa noite, todos sabemos que é de manhã, daí a pouco ele falou, nessa manhã. Ele quis falar de manhã, mas falou noite. Eu posso estar pregando e falar assim, então, Ezequias subiu na árvore, eu quis falar Zaqueu, eu falei Ezequias. Mas eu sei que é Zaqueu. Então, quando você tiver dúvida, pega a pregação, 1, 2, 3, tem dúvida, volte na pregação. Pastor, o que é isso aqui? Pode ser que nós tenhamos errado ou equivocado. Errou. Pastor, mas na Bíblia diz, é verdade, eu não aprendi isso. Então, eu vou aprender agora. Então, ele disse, finalizando, eu te dou Cristo. Eu te dou cura total. Eu te dou libertação e todo o poder sobre a humilhação. O que você espera receber de Deus? E o que você tem para dar? Texto da mensagem de hoje, o que você tem? E se você não tem, busque no Senhor. Tem muitas coisas que nós precisamos buscar no Senhor, e uma delas é sabedoria. E a palavra de Deus diz, quer sabedoria? Peça a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Todas as vezes que você ouvir um convite, todas as vezes, para batismo no Espírito Santo, não tente entender, não faça isso. Essa igreja aqui é uma igreja séria, irmãos. Ela não quer te colocar em Cumbuca, nem em Arapuca. Nós estamos dentro da Bíblia. Venha. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, algum dos líderes, nós vamos tratar com Deus. Deus vai tratar conosco. Fique tranquilo. Então venha, toda vez. Pastor, mas eu sou da igreja tal, que é contra. Irmãos, Deus está te fazendo um convite. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Eu queria que a igreja fosse quebrantada. E para isso você precisa orar e pedir, Senhor, me faça entender aquilo que eu não entendo. Me ajuda, Pai. Eu quero estar nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Quero orar. Põe assim a mão no seu coração. Isso aí não tem muito a ver, mas a gente gosta de fazer, né? Porque do coração procedem todas as fontes de vida. Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor. Ouviu a tua palavra atentamente. Recebeu o que eu sei que recebeu. Porque o teu Espírito Santo é capaz de penetrar até a divisão de alma e espírito. É uma palavra viva. Pai, eu quero pedir por eles que todo bloqueio caia por terra em nome de Jesus. Nós não somos uma denominação A, B ou C. Nós somos o corpo de Cristo. Pai, se alguém tem algum bloqueio sobre buscar o poder do Espírito Santo, eu quero te pedir, joga por terra agora, Pai. Mas agora, Pai, que todos busquem o Espírito Santo e aqueles que já são batizados no Espírito Santo, não enterrem os seus dons,
não enterrem aquilo que o Senhor mandou fazer, que nós saiamos para curar, para libertar, para trazer vida e dar vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.